Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em análise e interpretação de desenhos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, a interface que existe entre os mecanismos de defesa da psicanálise e a interpretação e análise de desenho, tá bom? Conhecer essa teoria e entender essa interface vai fazer com que fique muito mais fácil vocês conseguirem decifrar os significados contidos nos desenhos feitos tanto por crianças quanto por adolescentes. Tudo bem? Então vamos começar. Para a gente poder iniciar nossos estudos, pessoal, a gente vai começar relembrando alguns conceitos que eu já abordei durante o treinamento com vocês, que eram os conceitos de instâncias da mente. Lembra que eu falei sobre a primeira tópica de Freud, onde ele teoriza um aparelho mental teórico, né, pessoal? É só para ser didático, para que a gente consiga entender com mais facilidade um aparelho mental constituído por três instâncias, onde a gente tem a consciência, o pré-consciente e o inconsciente. Lembra sobre isso? E eu falei para vocês que seria uma forma fácil e didática da gente absorver tudo isso se a gente imaginasse um iceberg, onde na parte mais superior a gente tem a nossa consciência, né, que é essa parte que está para fora do iceberg, que não está submersa na água, né? Nessa parte onde temos essas linhas pontilhadas de amarelo, seria o pré-consciente, ou seja, está abaixo da água, mas não tão baixo, não tão profundo. Eu consigo visualizar o que tem ali ainda, certo? E o que está aqui embaixo dessas linhas amarelas, a gente teria o inconsciente, que está armazenado as experiências, as memórias, tudo aquilo que a gente não se recorda mais. Então seria como se fosse um compartimento onde a gente guarda essas experiências. Tudo bem? Lembram-se disso? Se vocês não são familiarizados com o que eu estou falando, dá uma conferida nos módulos do nosso treinamento, que eu deixei essa aula disponível para vocês aí, tá bom? Agora que a gente já fez essa breve recapitulação de que o aparelho mental ele tem essas três instâncias e que essas instâncias elas guardam, elas armazenam essas experiências psicoemocionais que nós vivemos ao longo de toda a nossa vida, de que forma que essas experiências são armazenadas? De que forma que é esse processo ao qual o seu aparelho mental ele se organiza para poder armazenar? O que ele vai decidir guardar lá embaixo? Vai ficar aqui na consciência? Se vai sacar da consciência e deixar no inconsciente, de que forma que ele vai organizar tudo isso? Para a gente entender isso, Freud desenvolveu uma outra tópica. Na primeira tópica, ele fala sobre, vamos dizer assim, esse armazenamento de experiências. Na segunda tópica, ele fala sobre agentes, sobre, vamos dizer, personalidades, sobre agentes mentais que operam no seu plano psíquico, fazendo com que essas experiências elas permaneçam ou não no nível consciente da mente, tá? Como que ele deu nome para isso? Ele deu o nome de id, ego e superego. Para Freud, id é uma pulsão que está destinada, está voltada para a satisfação do seu prazer. Então, sempre que existe um ímpeto de prazer em você, Freud teoriza que é uma pulsão chamada id, tá? Então, o id ele tem esse propósito, ele age segundo o princípio do prazer. Você quer comer, o id fala, vai lá e come, né? Existe representações, né, sobre essa teoria de Freud como o anjinho e o capetinho, né? O capetinho está sempre falando para você fazer o que você quer fazer, independente das consequências. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Ao longo dessa aula vocês vão entender que essa é uma representação limitada do que seria essa segunda tópica de Freud. Mas retomando, id então é essa instância, esse mecanismo que está sempre falando para você assim, olha, faça o que te dê prazer. Se alimentar te dá prazer, se alimente. Se dormir te dá prazer, durma. Se agredir o outro te dá prazer, agrida o outro. Se ser hostil te dá prazer, enfim, ele sempre busca o prazer, certo? Só que nossa vida a gente não pode viver só em prol do prazer, né? Quem dera se pudesse, não funciona assim. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Existe um contexto social, existe uma realidade que ela está o tempo todo dizendo o seguinte, não é o que você quer, é o que é permitido. Existe uma noção de moralidade. Para essa ideia de moralidade, Freud atribuiu o nome de superego.
O superego é um princípio que trabalha dentro dessa ótica da moralidade, aonde o tempo todo existe uma instância dentro de você, existe um mecanismo dentro de você que te gera culpa. Ele vira para você e fala assim, olha, você quer comer muito, mas se você comer muito, você não vai conseguir ter o corpo que deseja. E aí você sente culpa e não come. Ou às vezes come, mas depois se sente ansiedade e angústia por ter comido, porque o superego te faz sentir essas sensações. Entende? Então, aqui a gente já tem dois elementos com dois objetivos diferentes. Vamos colocar assim, dois princípios de funcionamento diferentes. Nós temos o id que está no princípio do prazer e nós temos o superego que está no princípio da realidade. Desculpa, no princípio da moralidade. Sempre dizendo para você o que é moral, o que é ideal. Então o superego ele tem muito a ver com essa ideia do ideal, de você quer ser, você está com raiva de alguém e você quer ir lá e socar aquela pessoa, mas o superego vira para você e fala: "Mas espera aí, você é uma pessoa que teve uma educação muito boa e agredir outra pessoa é algo errado". Aí ele vai te inserir culpa e você não faz isso. Entende? Então o superego é essa moralidade. Por isso que naquelas representações, como eu falei para vocês, até um pouco equivocadas, o superego ele é retratado como anjinho. Aqui ele está sempre falando que é moral para você constituir. Só que a gente tem que entender que tanto o id quanto o superego é do indivíduo. E o que é moral e imoral para o indivíduo não é para o todo. Entende? Por isso que essa representação ela é equivocada. Talvez o que o sujeito entende que é um preceito moral, para mim não é algo moral. Entende isso? Então, aqui a gente já tem essas duas instâncias, a gente tem esses dois mecanismos de funcionamento mental que operam sobre a sua mente para a gente começar a entender essa premissa da organização dos mecanismos de defesa, tá? Só que nós temos um terceiro e último mecanismo que é o ego. O que é o ego? O ego, de acordo com a segunda tópica de Freud, ele veio para mediar, ele veio para equilibrar, entende? Ele veio para dizer assim, olha, às vezes dá para atender o que o id quer. Às vezes você pode fazer o que deseja e tá tudo bem. Mas às vezes não. Às vezes você tem que ouvir o seu superego e não fazer o que você deseja. Então, o ego, ele é aquele elemento que ele vai estar no princípio da realidade. O que é real? Porque a gente tinha o id no princípio do prazer. A gente tem o superego no princípio da moralidade. E você tem o ego no princípio da realidade. Peraí, tem o desejo e tem a moral. O que é real? O que eu consigo atender aqui? É um meio termo, vamos dizer assim. Mas, de novo, é um meio termo do sujeito, totalmente personalizado para aquele indivíduo. Quando a gente fala de personalidade, de self, o seu ego é o que melhor descreve isso. Porque o seu ego ele é isso. Ele é essa junção, esse resultado, esse denominador que foi gerado do conflito do seu id e do seu superego. Então ele está ali mediando. Então ele resulta numa personalidade que é você. Entende? Então o ego é sempre esse elemento que intermedia. Esse elemento que ele tem que falar com a realidade. Por que ele tem que falar com a realidade? Porque o id e o superego nem sempre falam com a realidade. Já repararam que existem pessoas que são tão moralistas que elas chegam a ser fantasiosas? Tem pessoas que criam um ideal de ser tão moral que ele não consegue viver na realidade, não é? Porque é uma moralidade que ela chega a ser fantasiosa. Então, quando a gente está falando de moralidade, não necessariamente é algo que está no real, porque tem moralidades irreais. Faz sentido? E o desejo também, né? O desejo ele sempre começa com o ímpeto que é da esfera do prazer, que é da esfera da pulsão, que é da esfera da fantasia. Às vezes ele vai para o real, às vezes não. Entende isso? Então, não necessariamente o seu superego ele tá todo amarrado na realidade. Agora o ego ele tá tanto ligado no inconsciente quanto na consciência. Então ele comunica ao mesmo tempo com aquilo que é da fantasia, com aquilo que é da realidade. Por isso que nós temos ideais de ser, não é isso? Eu tenho um ideal de homem que eu quero ser. Eu tenho um ideal de pai que eu quero ser. Eu não sou isso ainda, mas eu tenho um ideal. É uma fantasia, é uma construção, é uma meta.
mas que pode ser que vire realidade. O ego que vai dosar tudo isso aqui. Faz sentido? Se vocês quiserem, posteriormente eu posso preparar algum conteúdo complementar sobre esses mecanismos que a gente chama de id, ego e superego. Tudo bem? Mas era só isso para que vocês entendam. Então, por que eu expliquei tudo isso sobre id, ego e superego? Porque essa aula inteira nós vamos falar das ferramentas que o ego possui para lidar com a sua vida. De que forma que o ego vai organizar as experiências na sua mente. De que forma ele vai armazenar, ele vai extrair, ele vai executar, ele vai processar tudo o que acontece na sua vida. Entende? Na esfera psicoemocional. Utilizando o que a gente chama de mecanismos de defesa. Então esse guardinha aqui, ó, são as ferramentas para defender esse aparelho mental. Tudo isso aqui, ó, é defendido por esse guardinha chamado mecanismos de defesa. Por que eu falo defendido? Porque o ego, que quando ele usa os mecanismos de defesa, ele tem um único propósito: reduzir a ansiedade, né, e proteger seu aparelho mental. Como que funciona isso? Eu falei para vocês que o tempo todo existe esse conflito entre superego e id, certo? Isso gera tensão, isso gera ansiedade, isso gera desarmonia, isso gera uma falta de integralidade do seu aparelho mental. O ego ele vem fazer o seguinte, o que eu posso fazer aqui como paliativo para diminuir essa ansiedade e fazer com que esse indivíduo, que ele é cheio de dúvidas, cheio de conflitos existenciais, ele consiga permanecer minimamente estruturado. Por que minimamente estruturado, pessoal? Porque somos seres em constante construção, a gente é ser de angústia, é ser de vazio, é um ser que está sempre se construindo ao longo da vida. Então, montado, pronto, a gente nunca está. Então, a gente sempre tem uma angústia, mas de que forma que eu diminuo essa angústia? De que forma que eu faço com que esse iceberg ele continue existindo, mesmo diante das falhas humanas, entende? Para que a sua mente consiga operar e fazer com que você não colapse, que você não rompa com esse aparelho mental e tudo isso vire uma desordem, uma desassociação completa, ele usa os mecanismos de defesa. E são vários os mecanismos de defesa, são várias as ferramentas e nós vamos ver cada uma delas agora, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro mecanismo de defesa que a gente vai falar, pessoal. Nós vamos falar, deixa eu só mudar aqui, nós vamos falar sobre a repressão, pessoal. Vamos lá, né? Vamos entender o que é a repressão. Não confundam repressão com regressão. Nós vamos falar de regressão lá na frente, mas agora a gente vai falar de repressão. O que é repressão? Nós já vimos em outras aulas que seria impossível eu existir, eu conviver de forma saudável, minimamente saudável, se eu tivesse armazenado na minha cabeça aqui agora tudo que eu passei na minha vida. Imagine se eu conseguisse lembrar do meu primeiro aniversário. Imagine se eu conseguisse lembrar o que eu comi exatamente há 3 anos atrás. Entende que é muita informação, é muito processo mental superior que eu deveria estar executando para ter essa informação à minha disposição na minha consciência. Então é um esforço que às vezes é até desnecessário, porque essa informação ela não é útil para a minha vida. Eu não preciso saber o que eu comi exatamente 1 ano atrás. Essa informação ela é banal. Então ela pode ser colocada no nível de esquecimento maior. Eu não preciso ter essa informação na minha consciência agora, certo? Eu posso me esquecer um pouco mais dela. Para que isso aconteça, o seu ego, olha o mecanismo de defesa ali, ele vai lá na sua consciência, ou seja, ele vem aqui, ó, aqui em cima não fica consciência, ele pega essa experiência e joga ela para baixo. Por isso a ilustração. Ele faz com que, fala assim, olha, você não precisa dessa experiência agora, então nós vamos reprimir essa experiência. Nós vamos jogar ela mais para baixo, no nível de esquecimento. É quando você simplesmente esquece algumas coisas que aconteceu na sua vida. De uma forma involuntária, você não controla isso. O seu ego, ele opera sobre você através do mecanismo de defesa e repressão, sem que você perceba isso. Tudo bem? Eu dei um exemplo banal.
que é o que você comeu alguns anos atrás. Mas vamos pegar um outro exemplo. Agora vamos pegar um exemplo de uma experiência que é dolorosa, de uma experiência que ela é traumatizante. Imagine a imagem de vocês, adultos que estão assistindo essa aula, de vocês nascendo, do nascimento de vocês, do parto de vocês. Será que é uma imagem que vocês querem ter na consciência de vocês agora? De forma alguma, né? Vocês não querem ter essa imagem de vocês na barriga da mãe de vocês, enfim, todo o parto acontecendo. Essa imagem ela é traumatizante. Vocês estavam num lugar quente, confortável, na temperatura que era sempre resiliente, homeostática. Agora vocês estão num local que oscila a temperatura, a hora tá frio, hora tem ruído, a hora tem barulho. Então, vocês não é uma experiência traumática. O nascimento é extremamente traumático. O que o aparelho mental de vocês fez? A partir do momento em que ele conseguiu desenvolver esse mecanismo de defesa chamado repressão, ele pegou essa experiência traumática e fez com que vocês esquecessem dela. Uma vez que vocês se esquecem dessa experiência, vocês podem conduzir a vida de vocês. Ele jogou essa experiência lá para baixo, por isso essa seta de vermelho sinalizando que está lá no nível mais profundo da sua mente. Você se esqueceu disso? Do ponto de vista objetivo, sim, você não se lembra disso. Mas você perdeu essa informação? Não, ela está lá armazenada. De alguma forma, existe meios de você acessar essa informação indiretamente, mas existe. Ela está guardada lá dentro. Você só não se lembra. Por quê? Porque ela é traumatizante. Olha a descrição que eu coloquei de forma bem resumida e bem didática, tá, pessoal? Um esquecimento involuntário de pensamentos dolorosos ou ameaçadores. Você reprimiu isso aqui. Faz sentido? Conseguiu pegar a ideia? Nesse mesmo sentido, pessoal, vem outras experiências traumáticas que vocês passam ao longo da vida e que, de alguma forma, ameaçam a integridade do aparelho mental de vocês. Sobre a aula dos estágios de desenvolvimento infantil, onde eu falei para vocês sobre cada estágio de desenvolvimento infantil, eu falei que a criança, em um determinado momento, ela desenvolve um amor incestuoso pela própria mãe. Lembra que isso acontece, é natural, não é algo que a gente tem que se alarmar com isso, mas que se aquele desejo ele não for reprimido, na época eu não expliquei para vocês o que era o conceito, agora vocês conseguem entender, mas aquele desejo, se ele não for reprimido, o aparelho mental da criança ele colapsa, porque o desejo incestuoso pela mãe é um desejo extremamente ameaçador para o aparelho mental. O aparelho mental ele não consegue lidar com um desejo que não pode ser saciado de forma direta, por isso que ele reprime essa experiência. Essa repressão é o que faz com que uma pessoa vire um neurótico, vire um indivíduo minimamente saudável. Quando essa repressão não acontece, esse indivíduo ele pode migrar tanto para psicose quanto para perversão. Então, olha que interessante. A repressão ela é necessária de acontecer lá no final da primeira infância, quando a criança já está nos seus 4 anos, 3 anos, 4 anos e pouquinho, quando a figura paterna ela tem que vir castrar essa criança e reprimir o desejo incestuoso dela para com a mãe. Para com isso, a criança ela consiga lidar com a ideia da falta, que ela consiga aceitar de que ela não vai poder ter tudo que ela quer na vida. Porque o id dessa criança que desejou a mãe em algum determinado momento, ele vai ter que entender o seguinte, eu não sou extremamente poderoso, eu sou castrado, eu sou limitado, entende? Para que isso aconteça, tem que ter um mecanismo de defesa e repressão. Tudo bem? Então, eu só quero que vocês entendam que, olha, sem a repressão, esse indivíduo estaria doente hoje, ou pelo menos com uma personalidade mais frágil, que são as personalidades dentro da esfera da psicose e perversão. Tranquilo? Então, eu dei esses exemplos, mas a gente poderia ficar em todos os exemplos aonde uma pessoa teve um pensamento doloroso ou ameaçador para a sua integridade mental e teve que reprimir isso. O luto também, não é? Você pode ficar vivendo um luto eternamente? Não sei se vocês estão vivendo uma experiência assim, mas se não estão vivendo, já visualizou isso acontecer com alguém. Uma pessoa que está em luto, ela é extremamente improdutiva. Ela não consegue viver. A dor é tamanha que ela fica totalmente improdutiva.
O que tem que acontecer com o luto? O luto ele tem que ser reprimido para que esse indivíduo ele consiga viver, ele consiga continuar com a vida. Se aquele sofrimento do luto ele ficar aqui, ó, na consciência desse indivíduo por muito tempo, ele vai ficar improdutivo, não é? Ele já vai ter um luto patológico, um luto que não é natural. Ele pode sofrer, mas em um determinado momento esse luto ele tem que vir para baixo. Se esse luto não veio para baixo, é que o mecanismo de defesa e repressão desse indivíduo ele é fraco. Provavelmente a criança ela teve uma estruturação familiar frágil que não estabeleceu nela um mecanismo de defesa e repressão capaz de reprimir traumas, para que esse indivíduo consiga lidar com a vida sabendo que, olha, faz parte do sofrimento na vida. Eu tenho que aceitar que sofrer é parte da vida, eu devo reprimir esse sofrimento e continuar. Entende isso? Então, esse é o mecanismo de repressão. Talvez você se pergunte, Deus, mas esse conteúdo foi para baixo ali e ela acabou? Não. A gente vai falar vários mecanismos de defesa, onde às vezes essas experiências traumáticas, elas retornam, elas escapam. Tudo bem? Então, eu acho de uma forma geral, pessoal, para o nosso intuito que é entender como funciona a mente de forma básica e para o desenho, a repressão ela é uma ótima forma da gente entender isso aqui. Como que a gente vê os desenhos de um indivíduo que está manifestando o mecanismo de defesa e repressão? Quando esse indivíduo ele não projeta aquilo que deveria estar projetado no desenho. Exemplo, vamos supor que você tenha uma criança que ela acabou de passar por uma experiência de bullying. Ela passou por uma experiência de bullying, está muito triste, está muito magoada com tudo que aconteceu. E aí você pede ela para desenhar como que foi o dia a dia dela na escola. Quando ela faz aquele desenho, ela desenha a escola, ela desenha a experiência sem retratar o bullying. Por que ela não retrata o bullying? Porque o bullying, de alguma forma, não retrata de forma direta, tá? Porque o bullying ele foi reprimido. A criança ela não quer representar aquilo de forma direta. Só que como nós vimos ao longo desse treinamento e como vocês estão vendo, o desenho ele escapa, né? Ele usa projeção, que é um outro mecanismo de defesa que eu vou falar daqui a pouco. Ele escapa do controle da pessoa. Então, por mais que ela queira não desenhar sobre o bullying, ela acaba desenhando. Ela acaba mostrando, por exemplo, rasurando o rosto dela na figura dela na escola, mostrando aonde ela foi agredida. Ela acaba desenhando uma cena usando cores que remetem à hostilidade, à violência ou mesmo à tristeza e depressão, que é o sentimento que ela sente naquela situação de bullying ou violência. Enfim, de alguma forma isso vai escapar do sujeito, porque o desenho ele não controla tão conscientemente como ele controla a própria fala, né? Quando você pergunta para ele. Mas é assim que a gente consegue ver a projeção no desenho. Tudo bem? Mas vamos ver, vamos caminhando, vamos ver outros mecanismos de defesa que vocês vão pegando a ideia aos poucos, beleza? O próximo mecanismo de defesa que a gente vai ver agora é a projeção. O que é a projeção, pessoal? De novo, é uma ferramenta do ego. Sempre lembre. Lembra que a gente tinha o id, o superego e o ego? Então, todos os mecanismos de defesa, todos esses guardinhas que eu coloquei aqui, são mecanismos utilizados para o ego, para diminuir a ansiedade e manter o aparelho mental mais estável. Eu falo mais porque o aparelho mental do ser humano ele sempre é uma ondinha, né? Altos e baixos. Então, tudo bem? Mas pelo menos você não colapsa esse aparelho mental. Então vamos ver a próxima ferramenta que a sua mente tem para poder manter esse aparelho mental estável, que é a projeção. O que é a projeção, pessoal? Olha que interessante o texto aqui. Ó. Atribuir a outros ou objetos também, tá bom? Sentimentos ou impulsos que a pessoa não aceita em si. O que é isso aqui, pessoal? Quando eu estou falando de aliviar a tensão e manter o aparelho mental estável, quando eu vou descrever algo sobre mim, isso não gera prazer, isso gera angústia, não é assim? Se eu virar para vocês e perguntarem assim, ó, descrevam para mim 10 defeitos. Talvez se você tiver uma respostinha pronta para entrevista de emprego, você responda sem nenhum tipo de angústia. Mas se você fizer um exercício de introspecção
e começar a refletir sobre os seus defeitos, rapidamente você vai começar a ver um rebaixamento do tônus vital, você vai ficar um pouco mais triste, porque você vai começar a perceber o quão imperfeito você é. E isso não gera prazer, isso gera tensão, entende? Você vai começar a falar, nossa, eu sou... Eu tenho um corpo que eu não acho legal, eu tenho uma voz que eu não acho legal, eu tenho um poder aquisitivo que eu não acho... Você vai começar a ver um monte de coisas, não é? E isso é angustiante. Só que o que acontece, pessoal? Isso é uma realidade. Não tem como você questionar isso, né? Não tem como você ignorar de forma consciente o que está posto. Não adianta você virar e falar assim, olha, eu sou uma pessoa forte. Quando você olha para o espelho e fala, não, ali tem uma pessoa magra. Então, assim, racionalmente falando, conscientemente falando, não tem como. Sempre que você olha para o seu autorreflexo ali, você vai ver aquilo que te incomoda e vai te gerar angústia. Só que o que você pode fazer? Você pode não olhar para esse espelho e ao invés de falar sobre você, você fala do outro. E aí, falando do outro, indiretamente você está falando de você. Pera aí, eu sei que confundiu, mas vai ficar claro agora. Pensem comigo aqui. Por que é tão bom virar e falar assim, olha, nossa, fulano de tal tá tão gordo, fulano de tal tá tão magro, fulano de tal tá tão forte, fulano de tal é tão debochado. Por que é tão estimulante eu apontar, eu sinalizar aquilo que é de negativo do outro? Né? Na era digital, a gente não tem essa avalanche de haters, não tem isso? Por que existe hater? Por que a pessoa ela cria uma conta e ela vai para a internet, ela vai para as redes sociais para criticar o outro? Se você reparar, quando aquela pessoa está criticando o outro, aquilo que ela está apontando no outro, de alguma forma fala sobre ela. Porque é isso, o hater, ele é uma forma de hostilizar aquilo que ele não dá conta de lidar em si, porque ele é muito inseguro para lidar com aquela própria situação. Se ele for lidar com aquela própria situação, vai gerar uma angústia tamanha para ele que o aparelho mental ele pode colapsar. Ele pode, pelo menos, sofrer uma ameaça de colapso. E aí o seu mecanismo de defesa da projeção fala assim, olha, não. Então, já que você não dá conta de lidar com isso, já que isso te gera tensão, vamos encontrar uma outra forma de lidar com isso? Aí ele projeta. Ele fala para você, ah, você tem uma sexualidade frágil? Então aponte a fragilidade da sexualidade do outro. Entende? Ah, você tem uma sexualidade frágil, então tem dificuldade de lidar com uma pessoa que tem uma liberdade sexual maior do que a sua. Porque apontando do outro, você está criticando do outro aquilo que existe em você. Por isso da projeção, por isso que eu coloquei do espelho. O espelho é algo, quando você aponta o dedo no espelho, o espelho, ao mesmo tempo que ele fala sobre você, ele fala sobre uma outra pessoa. Porque aquilo ali é um reflexo, não é você literalmente falando. Comunica sobre você, mas não é você. Por isso a ideia de espelho e projeção ela se comunica tão bem. Porque quando eu aponto o dedo para a projeção, eu estou falando daquilo que é do outro, mas ao mesmo tempo eu falo daquilo que é meu. Entende? Então, sempre que você se pegar criticando demais uma característica do outro, preste atenção. Por que essa característica do outro te chama tamanha atenção? Por que esse outro é tão importante para você? Por que o cabelo da sua amiga é importante para você? Por que a unha desfeita dessa amiga é importante para você? Por que o salário desse amigo que está ganhando muito e que você fala que ele não merece esse salário, por que isso é importante para você? Porque no fundo isso mexe com algo que é mal resolvido. Aqui, olha, vamos entender os mecanismos de defesa se conectando. Eu tenho, olha que interessante aqui, ó. Eu tenho na repressão que vocês viram anteriormente. Olha, por exemplo, eu tenho uma angústia muito grande porque, vamos supor, um exemplo hipotético, tá, pessoal? Vamos supor que eu tenho uma relação muito disfuncional com o meu pai. E eu não gosto do meu pai. Aí o que eu faço? Ao invés de lidar com o meu pai, eu critico a forma como o meu amigo lida com a paternidade dele. Eu critico o meu amigo, falo que ele está sendo um pai ruim. Por quê? Porque olha para você ver, quando eu olho para a forma como ele relaciona com o filho dele, aquilo realça algo que está mal resolvido em mim. Só que é algo que eu não tenho condições de lidar com isso.
ou pelo menos eu não quero, ou pelo menos é muito tensional. Então eu projeto no outro, tá? Aí vocês perguntam, mas qual que é a relação disso com o desenho? O desenho é projeção. O desenho é colocar em um objeto aquilo que é meu. Ao invés de eu falar diretamente, ao invés de eu reconhecer diretamente aquilo em mim, eu coloco num desenho. Ao invés de eu virar e falar assim, olha, a minha casa é uma casa infeliz, eu desenho uma casa e coloco pessoas infelizes naquela casa. Porque fazendo no desenho, eu não estou falando de mim. Eu estou só desenhando. Então, indiretamente, eu vou protegendo essa situação que ela é mal resolvida em mim. Então, uma folha, quando uma criança está desenhando, ela é esse espelho, aonde a criança desenha sobre ela mesma e ali ela pode hostilizar aquilo que nela é mal resolvido, entendeu? Às vezes, essa sutileza ela é tão fina que quando a criança desenha, ela percebe que desenhou aquilo que é mal resolvido nela e aí vem a angústia nasce, a angústia ela brota, isso é comum. Às vezes não, às vezes ela desenha e nem percebe que ela está evidenciando algo sobre ela. Assim como você, eu, o outro, quando a gente critica o colega, quando a gente critica alguém que está próximo de nós de forma infundada, né? Eu critico o outro porque, no fundo, aquilo que eu estou criticando fala sobre mim, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se não estão entendendo essa ideia do mecanismo de defesa e projeção, basta me perguntar, colocar no fórum, colocar na nossa comunidade, no campo de comentários, que a gente vai esclarecendo. Beleza? Vamos caminhar, vamos continuar. Próximo mecanismo de defesa, pessoal, ó, muito importante mesmo. Negação. A negação, pessoal, deixa eu só colocar aqui para a gente conseguir sinalizar, tá? A negação, pessoal, é um mecanismo de defesa quando você passa por uma experiência, olha aqui, ó, recusa em reconhecer uma realidade difícil ou ameaçadora. É quando você passa por uma experiência que ela é tão difícil, ela ameaça tanto a sua sanidade mental, o seu aparelho mental, que o seu ego, ele vira e fala assim, olha, não, eu vou fingir que isso não existiu. Eu vou fingir que isso não é real. Não aconteceu. Entende isso? Né? Vocês falam, Deus, mas isso não é possível. É possível sim, e muito mais comum do que vocês imaginam. Já repararam pessoas que às vezes ela termina um namoro? A pessoa terminou o namoro. Às vezes a mulher chega num rapaz e fala, olha, não tá dando certo, nós vamos acabar por aqui, terminou. Aí na cabeça desse rapaz, aquilo ali é só uma, vamos dizer assim, é só uma discussão temporária. É só um tempo. É só qualquer coisa. Ou às vezes ele ignora tudo, nem fala que é nada e age como se nada tivesse acontecido. Isso é negação. Essa pessoa, para ela a ideia de perder esse parceiro romântico é tão dolorosa, é tão angustiante que ela se recusa a aceitar essa informação. Na cabeça dessa pessoa ela pensa, nossa, mas eu tenho 30 anos que eu vivo com essa pessoa. Como é que vai ser minha vida daqui para frente se essa pessoa, tudo na minha vida depende dessa pessoa. Aí isso é tão drástico para o aparelho mental que o aparelho mental prefere lidar com a ideia de não aconteceu. Entende? E aí entra em negação. Pega essa experiência que está aqui em cima, apaga ela, vamos dizer, apaga, né? E coloca ela lá no nível mais inconsciente da mente. Entende? Você finge que não acontece. Só que olha que fenômeno interessante, pessoal. A negação ela é um fenômeno fantasioso. Por quê? Porque a realidade ela vai bater o tempo todo em você e vai sinalizar que aquilo ali aconteceu. Lógico que vai existir outros mecanismos de defesa que às vezes mantém essa pessoa mais tempo na negação. Mas a negação em si ela é uma realidade, ela é uma condição difícil do sujeito sustentar, porque volta e meia a realidade ela retorna, né? Não tem como esse exemplo que eu dei para vocês. Esse homem, às vezes ele vai chegar na casa da namorada, a namorada não vai abrir a porta para ele, vai falar, não, a gente terminou, você esqueceu? Não é assim? Então, por mais que ele negue, de alguma forma essa realidade vai vir. Da mesma forma, o luto. O luto, o primeiro estágio do luto, a gente não tem, dentre os estágios do luto, a gente não tem a negação. O que a negação é? A pessoa está tão desesperada com a ideia de não ter mais aquela outra pessoa na sua vida, isso gera tanto sofrimento, tanta angústia, cria uma desassociação mental tão forte que esse indivíduo fala, não dou conta de lidar com isso. Então, não aconteceu. Aí você começa a conversar com essa pessoa, ela, não,
Não faleceu não. Eu vi essa pessoa agorinha, ela tá lá no serviço dela, daqui a pouco ela vai chegar. Ó, daqui 20 minutos ela tá chegando, o horário de serviço dela acaba agora, daqui 20 minutos ela chega aqui. Tá vendo? Isso é negação. Isso é o seu aparelho mental falando assim, olha, você não dá conta de lidar com isso, então vamos esquecer. Quando eu falo mecanismo de defesa, pessoal, você tem que entender que mecanismo de defesa não tem a ver com o que é bom ou ruim para você. Ele não faz essa distinção do que é bom e ruim para você. Ele alivia a tensão e tenta preservar o seu aparelho mental. Não é bom para você viver numa negação de um namoro, entendeu? Mas alivia a sua tensão. Faz com que você fique menos angustiado, entende? E para o seu mecanismo de defesa, isso que é o importante. Então, os mecanismos de defesa, eles não têm esse compromisso com o que literalmente é bom ou errado, ou ruim. Eles só têm compromisso com aliviar a tensão e preservar o seu aparelho mental. Algumas realidades são insustentáveis. Às vezes, quando eu falo para vocês assim, de preservar o aparelho mental, fica confuso e vocês falam, mas o que é um aparelho mental que colapsa? Eu vou indicar um filme muito bom que vocês entenderem de forma muito didática e clara o que eu estou falando, que é A Ilha do Medo, de Leonardo DiCaprio, né? Esse filme, A Ilha do Medo, ele retrata exatamente isso. Lá a gente tem o personagem, não vou dar muitos spoilers, mas lá você tem um personagem que ele entra em negação de uma experiência traumática que ele passou. Então, assista esse filme é muito bom, tá? Vocês vão gostar. Leonardo DiCaprio, raramente ele faz um filme que decepciona, né? Então, vocês vão gostar e vão perceber claramente isso aqui. No desenho, de que forma que a gente vê a negação? A gente vê quando, por exemplo, às vezes uma criança ela vai desenhar a família, né? Ela vai desenhar a criança, a mãe e o pai. Só que o pai não mora mais com a mãe, mais a criança. Só que a criança insiste em desenhar a criança quando pede para retratar a sua casa. Quem são as pessoas que moram na sua casa? Isso é negação. A criança não está aceitando a cisão, a separação dos pais. E ali o mecanismo de defesa está projetado no desenho. Então eu consigo ver a negação no desenho de forma muito clara, tá bom? E depois também, gente, quando a criança ela sai da negação, a gente consegue ver isso também, que normalmente ela para de representar aquele elemento que não deveria estar ali, tá? Ou ela representa de uma forma mais adaptada. Ela cria duas casas, uma ilustração de duas casas. Aí numa casa ela coloca ela e a mãe, na outra casa ela coloca o pai e o irmão, entendeu? Mostrando claramente que ela já entendeu que houve uma separação entre a mãe e o pai. Tranquilo? Vamos dar continuidade? Qualquer dúvida, comentários, campo de comunidade, a gente vai conversando, certinho? Próximo mecanismo de defesa, gente, racionalização, né? A racionalização, pessoal, é muito comum. Ela é o mecanismo de defesa do teimoso, né? Não tem aquele dicotômico, sabe o que é o dicotômico? É aquela pessoa que é inflexível, que ela sustenta, né, ou argumenta a todo custo. Nossa Senhora, nem se nosso Senhor Jesus Cristo descer da terra e vir cá e falar para ela que ela está errada, ela não aceita que está errada, né? Aquilo ali é um mecanismo de defesa, aquilo ali é uma racionalização. É o indivíduo insistindo, mesmo sabendo que aquilo ali é falso, em uma lógica. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente passa por um país de tumulto político, não é assim? Se você pegar os dois lados, vocês vão ver que os dois lados eles vão insistir para vocês que eles estão com a razão, não é? Se você pega esses dois lados que tem no Brasil hoje, né, esquerda e direita, se for lá num grupo de extrema esquerda, ele vai virar para você e vai falar, não, nós temos a razão, nós sabemos o jeito certo de administrar esse país, de conduzir a sociedade, enfim, né? As políticas de esquerda são as melhores. E ele vai te dar raciocínios lógicos. Esses raciocínios, eles vão ter uma lógica, vai ter um raciocínio que é construído que tem início, meio e fim. Só que esse raciocínio, por mais que ele seja lógico, ele não é uma explicação verdadeira, ele é uma explicação falsa. Do mesmo jeito que vai ser do grupo de extrema direita. Ele vai se colocar como tendo todas as respostas para todos os dilemas da sociedade, não vai? Só que usando argumentos lógicos, usando esses raciocínios lógicos, mas ele no fundo sabe que não dá conta de tudo,
que aquilo é falso, que aquilo tem uma lógica, mas no final de tudo não consegue comportar uma verdade absoluta, porque na verdade não existe verdade, né? A verdade ela é uma construção biopsicossocial, né? E temporal. Então a gente tem esses elementos, a racionalização como uma forma de sustentar aquilo que eu sei que no fundo é falso, né? Vamos ver na prática, no dia a dia, a gente que é psicólogo, isso é clichê para nós, tá, pessoal? Porque a gente recebe no consultório, às vezes, um paciente que ele foi infiel. Imaginem um homem que foi infiel com a esposa. Esse homem ele chega para terapia tomado pelo sentimento de culpa, né, que o superego colocou nele, que a gente viu no início da aula. Aí o que acontece? Esse sentimento de culpa, ele vai diminuindo à medida que a racionalização vai operando. Por quê? Porque a racionalização começa a fazer com que esse homem justifique o seguinte: não, mas eu traio minha esposa porque ela não me dá atenção, porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo, porque ela isso. Aí ele vai arrumando um monte de raciocínios que tem uma lógica, não estou falando que explica, tá, pessoal? Mas existe uma lógica naquilo, né? Essa lógica não é real, é falsa, mas existe uma lógica. E essa lógica, ela vai diminuindo o sentimento de culpa pela traição. E daqui a pouco, ele não só está confortável com o que ele fez, como ele repete essa conduta errada e vem com a nova racionalização para cometer aquele mesmo erro. Eu posso dar um outro exemplo. Às vezes você tem um parceiro ou parceira que você sabe, ele já te deu todos os raciocínios lógicos possíveis de que não é uma boa pessoa para você, mas você insiste naquilo. Por que você insiste naquilo? Por que você tenta buscar argumentos, né? Porque você está racionalizando. Você não quer lidar com a tensão de viver sem essa pessoa. Entende isso? Né? Desde o desenho, onde que ele fica em tudo isso? Nossa, gente, a criança ela faz muito isso. Às vezes você chega para uma criança e fala assim, olha, faz um desenho para mim. Olha o que eu pedi para essa criança fazer, um desenho. Eu não falei que tinha que ser um desenho bonito, um desenho elaborado, preciso, nada, eu só pedi um desenho. E essa criança vira e fala assim, olha, não sei desenhar. Quando essa criança fala não sei desenhar, é uma racionalização. Porque a criança, ela já sabe que essa afirmativa é falsa. Porque ela já desenhou em outro momento da vida dela. Você, terapeuta, a chance de você ter sido a primeira pessoa que pediu essa criança para desenhar é muito pequena. Essa criança, em algum momento, ela já pegou um lápis, ela sabe rabiscar uma folha. Ela sabe, só que ela usa a racionalização porque no fundo ela sabe que isso, mesmo sabendo que isso é falso, mas isso se blinda do fato de que eu sei que se eu desenhar ele vai descobrir o que eu estou sentindo. Eu sei que se eu desenhar ele vai descobrir o que eu estou pensando. Eu sei que se eu desenhar como é a minha relação com meu pai na casa do meu pai, ele vai descobrir o que eu não quero que ele descubra. Entende? Então, é uma forma da criança se privar e manter aquele conteúdo que foi reprimido, continuando reprimido. Olha os mecanismos de defesa trabalhando junto. Só voltando para vocês entenderem aqui então, ó, nós temos, por exemplo, aqui, ó, repressão, não temos? Esse conteúdo ele foi reprimido, certo? Foi mandado para cá. Ele pode que ele saia de algumas formas. Uma delas é através do desenho. Eu peço para a criança fazer um desenho. Só que quando a criança ela vira para mim e racionaliza, ela fala não sei desenhar, ela está impedindo que eu acesse aquele desenho. Lógico que tem formas de eu quebrar a racionalização, mas é uma maneira do aparelho mental se blindar e não sofrer a angústia daquele conteúdo acessado. Quando a gente fala de desenho, a racionalização ela sempre vem quando no fundo a criança ela presume que você está usando o desenho para investigar ela. Quando ela está inferindo que você está querendo mais do que só um desenho, tá? Então você que está administrando o desenho como uma ferramenta de investigação de saúde mental, de desenvolvimento dessa criança, para conhecer as emoções dessa criança, você tem que tomar o cuidado para não deixar tão explícito o real objetivo dessa atividade, entendeu? Então às vezes chamar essa criança para brincar e durante a brincadeira solicitar o desenho, enfim, tem outros módulos, né, que eu já falei sobre isso, né, que é o momento do desenho, que eu falo sobre como conduzir esse desenho. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Então, esse é o mecanismo de defesa, racionalização. Mas vamos seguir, né? Temos mais, né? Deslocamento. Olha o que a gente tem no deslocamento, pessoal.
Olha o texto, ó. Justificação de um comportamento ou sentimento com explicações lógicas, mas... Ah, não, eu estou lendo o outro, né? Desculpa, gente, vamos lá. Deslocamento, ó. Transferência de sentimentos de uma fonte ameaçadora para um alvo mais seguro. Gente, isso é muito comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. O dia a dia de vocês adultos. Às vezes vocês estão trabalhando, tem um trabalho super estressante, o chefe de vocês é chato, o serviço é pesado, enfim, vocês têm um trabalho terrível. E aí o que acontece? Vocês têm que agir com naturalidade no trabalho. Porque você não pode virar para o seu chefe e falar que o trabalho é terrível, que você está entediado, que você está insatisfeito. Porque se você falar isso, provavelmente ele vai te mandar embora. Você também não pode, o seu chefe te fez raiva, você não pode ir lá e xingar o seu chefe ou aumentar o tom de voz com ele. Se você fizer isso, provavelmente isso também vai acarretar na sua demissão, não é? O que você faz? Você leva todo esse sentimento hostil que você tinha pelo seu trabalho, pelo seu chefe para sua casa e vai lá e hostiliza com as pessoas da sua família. E coloque isso na sua esposa, coloque isso no seu marido, coloque isso nas pessoas que estão próximas de você. Isso é deslocamento, isso é um alvo mais seguro. Por que você faz isso? Porque você sabe que para essa pessoa, de alguma forma, a consequência não vai ser uma tensão ainda maior. Porque pensa, imagina, eu estou super infeliz, incomodado com a ideia do meu trabalho. Mas se eu fizer algo no meu trabalho, se eu ofender o meu patrão, né, se eu, enfim, expressar minha insatisfação, ele vai me demitir. E eu vou ficar muito mais infeliz, agora que eu estou sem um serviço, do que quando eu estava só chateado com o meu trabalho. Entendeu? Agora, se eu pulo essa parte, pego essa hostilidade e levo lá para minha casa e derramo isso na minha família, eu desloco. Tá vendo que eu falei para vocês que o mecanismo de defesa ele não tem essa coisa do que é certo e errado, do que é bom e ruim? Ele tem um compromisso de aliviar a sua tensão, mesmo que isso seja derramar essa hostilidade, essa tensão em pessoas que não têm nada a ver com isso. Acontece com muita frequência. E nós precisamos disso. Eu dei um exemplo para vocês aqui de um adulto, mas de uma criança. Eu falei para vocês lá no estágio de desenvolvimento da primeira infância, na segunda, na verdade, no início da segunda, que o pai ele começa a colocar limites na criança, não é? Ele começa a virar para a criança e falar assim, olha, você não pode responder sua mãe, você não pode fazer isso, você tem que tomar banho sozinho. Ele vai colocando um monte de limites na criança. Isso gera uma tensão na criança, a criança não fica feliz com isso. Só que ela olha para o pai, né? Que é essa cena aqui, ó, olha que interessante, ó. Ela olha para o pai e vê um pai muito ameaçador, essa sombra grande aí, ó. Essa criança ela fala assim, eu não dou conta de rivalizar com esse pai. Eu tenho hostilidade aqui, ó. O sonho dele, né, o desejo dele é que ele consiga revidar com esse pai. Não, eu vou jogar esse pai num buraco, esse pai que me faz muita raiva, esse pai que me coloca para dormir, esse pai que limita o meu desejo o tempo todo. Só que ele não dá conta. E o que ele faz? Ele tem que reprimir esse desejo hostil pelo pai. Lá na segunda infância, no início da segunda infância, né? Finalzinho da terceira, finalzinho da primeira, início da segunda, né? O que ele faz? Ele pega esse sentimento que ele tinha pelo pai e joga lá para o inconsciente e esquece disso. Só que esse sentimento ele vem em hostilidade e outra forma. Por exemplo, às vezes brigando na escola. Uma criança que briga na escola, você pode ter certeza que de alguma forma esse comportamento ele surgiu em casa. Às vezes a criança viu o pai agredindo a mãe, não pôde fazer nada com o pai, mas canaliza essa energia toda para o colega da escola e é agressivo com o colega. Isso é deslocamento. O colega é um alvo seguro para essa criança, porque o colega ele consegue subjugar, o pai não. Entende isso? Então isso é muito comum, eu consigo fazer esse deslocamento. David, no desenho, como que isso acontece? Como é que é essa manifestação no desenho? Vamos lá, né? No desenho acontece da seguinte forma. Deixa eu beber uma água, pessoal, um minutinho. No desenho acontece da seguinte forma, pessoal. O indivíduo ele não vai desenhar aquilo que o gera atenção diretamente. Então, por exemplo, às vezes você vai olhar um desenho de uma criança que foi vítima de violência, seja qual violência for, vamos pegar uma mais severa, né? A violência sexual. Você pega a criança que foi vítima de violência sexual.
você vai olhar o desenho dela, você não vai ver, às vezes sim, né, mas nesse caso de deslocamento, você não vai ver um retrato literal do abusador. Você vai ver a criança desenhando, por exemplo, uma outra figura sendo o abusador. Você vai ver ele desenhando uma pessoa diferente, uma pessoa que não é a mesma pessoa que colocou ali. Por quê? Porque ele sabe que se ele desenhar de forma direta, aquilo pode lhe gerar mais tensão. Então ele desloca, ele coloca em um alvo mais disponível, tá? Ele externaliza de outra forma. Uma coisa que a criança faz com bastante frequência também em relação ao desenho e experiências de violência sexual é deslocar para reproduções que não são claras de violência, mas que conotam, escapam da criança. Como assim? Às vezes você vê uma folha e ela está totalmente rabiscada. Ela tá toda. E quando você vê as cores que foram rabiscadas, você vai ver o vermelho, você vai ver o preto, você vai ver o marrom e você vai ver uma pressão. Às vezes ela chega até a rasgar aquela folha. Ali a criança ela tá colocando para fora, ela tá externalizando essa experiência, só que de forma deslocada, para um alvo que ela consegue revidar, que é a folha. Por isso que ela rabisca aquela folha, por isso que ela amassa aquela folha, por isso que ela rasga aquela folha, entendeu? O alvo mais disponível. Ela não consegue fazer isso com o seu agressor. Entende? Tranquilo? Conseguiram? Qualquer dúvida, de novo, pessoal, manda nos comentários, vamos trocando uma ideia que a gente vai conversando, certinho? Vamos para mais um mecanismo de defesa. Vamos lá, vamos falar agora da formação reativa. Só achar aqui isso, formação reativa. O que é formação reativa? Eu coloquei o textinho ali, ó. Adotar um comportamento oposto ao verdadeiro sentimento. A formação reativa, pessoal, é uma máscara. Não tem outra forma de eu ilustrar melhor. É uma máscara. É eu virar e falar assim, olha, o sofrimento que eu tinha, eu não vivo ele literal, eu transformo ele em algo totalmente contrário. Então, olha essa ilustração, vou até dar um zoom aqui, que ela é um ótimo exemplo. Ó. Às vezes a criança, ela está passando por uma experiência triste, ela tem um lar triste. Os pais brigam, às vezes ela vê o pai agredir a mãe agredir o pai, ofensas, aquele lar, né, triste, disfuncional. E aí a criança está com aquela realidade. Só que o que acontece? A criança ela tem que reprimir aquilo porque ela tem que viver a vida dela, apesar desse lar triste. A gente já falou sobre isso em outros mecanismos de defesa. Só que como é que ela vai ficar com essa experiência no seu plano inconsciente, sendo que o lar, a família é algo fundamental para ela lidar na consciência no dia a dia. O tempo todo pessoas vão falar sobre lar. O tempo todo pessoas vão falar sobre família. O tempo todo vai ser questionado para essa criança sobre essa família. O que ela faz? Ela transforma essa família disfuncional em uma família perfeita. Você pergunta para essa criança, aqui a gente tem que, né, entender que a mentira, a mentira consciente da criança, ela veio como um meio da formação reativa operar. Você pergunta para a criança, como é que é a sua casa? A criança, meu pai me ama, minha mãe me ama, nós todo mundo dá certo, a gente... Só que a criança, obviamente, ela não tem um aparelho mental tão desenvolvido, e às vezes ela fica muito esdrúxula, né? É uma mentira muito descabida, né? E você vai percebendo nessa retórica da criança, nessa fala dela, que essa é uma família idealizada demais, entende? Aqui a formação reativa ela vem com uma resposta social muito boa, porque se eu falo do meu dia infeliz, da minha família disfuncional, isso me gera um monte de outros estresses, um monte de outras angústias. Mas e se eu externalizo uma família super feliz? Então é aquela criança que está sempre inventando uma história porque os pais não vão para as reuniões, porque a mãe, porque ela chegou machucada, ela sempre chegou machucada porque ela caiu da bicicleta. É sempre um discurso inverso. Uma experiência extremamente positiva vira uma experiência extremamente negativa. É uma roupagem nova, totalmente contrária à origem da angústia. Fez sentido para vocês? E no desenho? No desenho a gente vê exatamente dessa forma, pessoal. Eu vejo um desenho onde se você está acompanhando aquela criança, você sabe que aquele desenho não é real. Por que a criança está desenhando daquela forma? Porque
para a criança, lidar com aquela realidade está muito angustiante. Então ela prefere lidar com uma fantasia construída através da formação reativa. Aí ela desenha uma família perfeita. E ela desenha uma família com muitas cores, com muita vida, com tudo muito bonito, quanto na verdade aquilo é justamente o inverso. A família que ela tem é totalmente o contrário daquela que ela ilustrou. Faz sentido? Espero que sim. Se ficar alguma dúvida sobre a formação reativa, vocês me falam. Só um detalhe, gente. Vocês podem me perguntar assim, mas por que o aparelho mental faz isso? Por que o aparelho mental faz com que a pessoa transforme algo de forma inversa? Algo que é extremamente positivo no seu oposto, ou algo que é extremamente negativo em algo extremamente positivo. Porque vocês lembram que quando a gente falou de repressão, eu falei para vocês que se aquele conteúdo ele foi para o nível mais baixo da mente, o nível mais inferior, foi por algum motivo. Esse guardião, o mecanismo de defesa e o ego, ele não vai deixar esse conteúdo escapar, porque ele mesmo mandou esse conteúdo para lá. É o mesmo que vocês virarem e falar assim, olha, eu vou deixar esse conteúdo guardado nessa gaveta porque eu não quero que ninguém descubra esse conteúdo. Depois você sai contando para todo mundo que esse conteúdo está ali. Não é assim que funciona. Você não quer que ninguém descubra aquele conteúdo da gaveta, por isso que você deixou guardado, trancado, entendeu? Mas às vezes alguém vai achar essa gaveta, não vai? Para a pessoa achar essa gaveta, ela vai ter que encontrar uma outra maneira, que não vai ser a maneira tradicional. E essa outra maneira é uma roupagem nova, é uma identidade nova e normalmente o inverso, tá? Então, sempre de forma totalmente contrária à experiência que foi elaborada inicialmente. Tudo bem? Novamente, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição e a gente vai conversando mais, certinho? Vamos entender o próximo, gente. Agora sim, ó, eu tinha falado sobre a repressão, agora nós vamos falar sobre a regressão. Olha o que é regressão aqui, ó. Retorna a um comportamento infantil como resposta a um estresse. Aqui, pessoal, essa regressão ela é um fenômeno mais intenso, se é que eu posso usar esse termo. Por quê? Porque a experiência traumática ela foi tão pesada para aquela mente daquele indivíduo que esse indivíduo, o que ele faz? Ele fala assim, olha, não, eu não dou conta de lidar com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para um período da minha mente em que aquilo não havia acontecido. Então olha para você ver, nós falamos anteriormente lá sobre a negação, né? A negação, de alguma forma, para ela se estabelecer, ela precisa que haja também uma regressão. Para que você negue uma experiência que exista, você precisa regredir para um estágio onde ela não existiu. Faz sentido para vocês? Então a regressão é isso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Acontece, né? Não são todos os casos, tá? Mas acontece com uma certa frequência em crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autismo. Então, crianças que estão dentro desse espectro, não são todos os casos, tá, pessoal? Mas acontece com uma certa frequência. Elas começam a desenvolver de uma forma saudável. Então, a criança está ali na primeira infância, aí ela tem que ir para a segunda infância. Então, vou até dar um zoom aqui, ó. A criança está aqui, né? Tá aqui o bebezinho. Ela está ali na sua primeira infância, certo? Só que ela cresceu, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a atingir os marcadores de desenvolvimento infanto-juvenil. Só que de repente essa criança passa por um estresse muito grande, ela passa por alguma experiência que desencadeou um desequilíbrio, uma desarmonia no seu aparelho mental muito grande, que ela deixa a segunda infância, ou seja, ela sai ali dos seus 3, 4, 5 anos de idade e volta, pessoal, para o estágio anterior, para esse estágio aqui de baixo de novo, ó, que ela havia até se esquecido que já tinha. É você retornar para um estágio menos evoluído. Uma criança, ela estava ali, primeira infância, né? A gente tem ali de 0 a 3. Aí ela vai para a segunda. Chegou na segunda, uma experiência foi muito tensa para ela. Foi muito traumatizante. O que ela faz? Vup, recua para a primeira infância. E aí, quando ela volta para a primeira infância, todo o comportamento que ela tinha na primeira infância passa a se reproduzir na vida desse indivíduo. Às vezes a criança já está aprendendo a falar, aí ela volta e
desaprende essa prática de falar, ou pelo menos os arquétipos mentais que tinham a linguagem falada, eles ficam mais reprimidos e não são ativados, até que essa situação ela se resolva na vida desse indivíduo. Então isso acontece. A regressão ela acontece como experiência de um trauma. Acontece muito também em desfraudes. Já viu que, por exemplo, às vezes a criança ela é convidada a se amadurecer. Os pais eles começam a ensinar a criança a usar o piniquinho, para começar. O que a criança faz? Ela começa a defecar em momentos e situações que ela já não fazia isso mais. Porque é uma forma dela demonstrar a resistência em ir para o estágio subsequente. Aí eu até coloquei uma criança mais madura aqui. Então, é uma forma dela falar assim, não, tá muito tenso crescer, tá muito angustiante crescer, eu prefiro recuar, porque no estágio anterior eu não precisava ter esses dessabores que a vida me dá. Eu poderia muito bem usufruir dos prazeres do id, e aqui vocês não estão me deixando mais. Aí ele recua, ele regride. Então, a regressão também é um mecanismo de defesa para lidar com a tensão. Vocês podem pensar, desde, mas isso só prejudica o indivíduo. Nem sempre, pessoal. Não é melhor que esse indivíduo ele regrida e aí você reajuste esse desenvolvimento do que ele prosseguir com toda essa desordem e o aparelho mental fragmentado, aonde a realidade, a fantasia, os pensamentos desassociados, os delírios, eles fluem livremente. Então, o mecanismo de defesa não é porque recuou que é o fim do mundo. Dá para se trabalhar, dá para se pensar em muitas coisas ainda, tá bom? Então, a regressão é um mecanismo de defesa. David, como é que eu vejo isso no desenho? Muito clássico. A gente vê um desenho de uma criança de... Tem desenhos, vocês vão ver, tem isso está disponível no nosso treinamento, também está disponível no livro. Tem desenhos específicos de cada idade. Uma criança de 0 a 2 anos, ela tem que ter um desenho de um jeito. A criança de 2 anos tem que ter o desenho de outra forma. A de 3, o traço, a grafia da criança, ela vai sendo aprimorada na medida em que ela vai evoluindo o seu relógio biológico. Porque o corpo ele desenvolve de forma conjunta com o aparelho mental. Então, uma criança, quando ela regride do ponto de vista psicoemocional, através do mecanismo de defesa e regressão, ela também regride o desenho. A gente vê uma criança que tinha um desenho característico de uma criança de 4 anos apresentar um desenho de 2 anos de idade, tá? Isso é regressão no desenho. Você vê uma criança sair de garatujas pré-esquemáticas para garatujas desordenadas, por exemplo, tá bom? Tranquilo? Que são esses primeiros rabiscos que as crianças fazem, certo? Isso é a regressão. Vamos para o nosso próximo, tá? Pessoal, esse é o nosso último mecanismo de defesa. Tem outros, a gente poderia ficar horas e horas falando, mas eu acredito que com esses vocês vão estar instrumentalizados para poder interpretar desenho e entender esses fenômenos psíquicos que são manifestados no desenho. Então vamos encerrar com chave de ouro falando da sublimação. O que é a sublimação, gente? A sublimação é quase que um ideal de mecanismo de defesa. É quando a gente consegue canalizar os impulsos inaceitáveis para atividades socialmente aceitas. É o convite que o nosso aparelho mental tem que ter para se ajustar à sociedade. Então, exemplo. Pensem aqui para vocês verem essa cena. Ó, vamos lá, deixa eu dar o zoom para vocês. Eu falei para vocês que existe um desejo incestuoso que a criança cultiva pela mãe ali no seu final da sua segunda infância, que ele tem seu pico ali no final da primeira infância, no início da segunda infância, né? Só que essa criança ela tem que reprimir esse desejo. A gente já falou sobre isso até nessa aula, certo? Depois que ela reprime o desejo, o que tem que acontecer com esse desejo? Ele tem que transformar, ele tem que sublimar e virar um desejo que seja socialmente aceito. Como que isso acontece? Esse desejo que essa criança tem pela própria mãe vira um desejo por uma parceira ou parceiro. Alguém que carrega características do objeto de desejo inicial, mas que não é o objeto de desejo inicial propriamente dito. Entende? Esse indivíduo aqui, ele de certa forma ainda está conseguindo satisfazer esse primeiro impulso, só que de forma indireta, de uma forma sublimática, de uma forma que a sociedade permite. Entende? Deixa eu dar um outro exemplo que talvez fique mais claro para vocês. Imagine uma criança que é violenta, ela está agressiva.
Essa criança ela tem o desejo de agredir outra pessoa. A sociedade aceita isso? Não. A agressão é algo para grupos incivilizados, não é assim? Pessoas que são civilizadas, elas não precisam se agredir. Elas conseguem negociar, conversar, barganhar. Mas o que vai acontecer com o sentimento de agressividade que essa criança tem? Ela não vai ficar só guardado lá embaixo. Alguma coisa tem que acontecer com esse sentimento. Para onde ele vai? Ele vai ser sublimado para uma aula de karatê. Ele vai ser sublimado para uma aula de jiu-jitsu. Ele vai ser sublimado por um esporte de contato. Ali a criança ela vai poder colocar para fora aquela hostilidade, aquela agressividade dela, só que em um lugar que ninguém vai condenar essa criança, nem mesmo o superego dela. E assim ela consegue viver sem estar tensa, sem que o seu aparelho mental se sinta ameaçado por essa experiência. Faz sentido para vocês? Conseguiram compreender como os mecanismos de desenho estão diretamente associados ao desenho, tá? E espero que sim. Se surgiu alguma dúvida, vocês me falam que a gente marca para ter outra aula ao vivo, a gente vai conversando, a gente vai dialogando, certinho? Um forte abraço, vejo vocês na nossa próxima aula.